Esta foi a primeira foto que tirei do trabalho de assentamento dos troncos. Em teoria, aqueles troncos já colocados em duas paredes deveriam ter sido cortados ao meio para que os outros, com o respectivo encaixe feito até ao meio dos troncos, assentassem na perfeição em cima do murete de concreto. Isso seria obrigatório se os troncos fossem todos mais ou menos com o mesmo diâmetro. Infelizmente, os meus troncos tinham variações no diâmetro que iam de 10 a mais de 20 cm e por isso resolvi começar com aqueles dois troncos cujo diâmetro era apenas cerca de 15 cm, tendo-lhes feito apenas uma face direita sem os cortar ao meio. Um pormenor importante foi a colocação das duas metades de um tronco em posição vertical que iriam mais tarde servir de aros para a porta. Estas metades de tronco foram, no fundo, chumbadas ao chão, devidamente aprumadas e pregadas aos troncos que já estavam assentos em cima do murete. Foi uma boa ideia porque daí para a frente essas metades de tronco, ou ar da porta, iriam servir para alinhar os outros troncos colocados nessa parede frontal e também para os segurar, uma vez que no local da porta não havia travamento com nenhuma outra parede. A ideia da colocação daquele aro só não foi completamente perfeita porque deveria ter feito também uma face direita nas metades do tronco que ficaram viradas para o lado da porta. Não o fiz antes da colocação e por isso tive de fazer mais tarde com muito mais dificuldade. Agora estou a fazer o primeiro encaixe no tronco que irá ser colocado em cima do murete e com as pontas por cima dos que já estavam colocados. Estava no início do levantamento das paredes e ia verificar que aquele trabalho era um bocado complicado de fazer. No entanto, fui ganhando prática e mais tarde comecei a fazer alguns encaixes com uma serra manual e uma machada com a intenção de poupar combustível. O assentamento dos troncos foi a etapa mais difícil e demorada de toda a construção. A minha intenção era ir colocando argamassa em cima dos troncos, ficando estes assim com as juntas já fechadas, mas depressa verifiquei que isso não era viável, por diversas razões, entre as quais se contavam as inúmeras manobras que tinha de fazer com os troncos até conseguir que eles se ajustassem o melhor possível. Primeiro era preciso fazer duas faces planas e minimamente direitas nos troncos, de seguida colocá-los no local da parede onde iriam ficar, fazer a marcação das concavidades, pô-los em posição de poder trabalhar essas concavidades e depois encaixá-los nos troncos laterais. No entanto, consegui assentar os primeiros troncos em cima de uma camada de cimento e o trabalho começou muito bem. À exceção dos dois primeiros troncos, que eram de diâmetro médio, tratei de escolher os paus mais grossos e pesados para o fundo, porque sabia que as dificuldades iriam aumentar na mesma proporção em que subiam as paredes. Eu sabia que estava sozinho naquela aventura e teria de usar não só a força dos braços, mas também um pouco de inteligência. Depois de já ter espalhado uma camada de argamassa em cima do murete, seguiu-se a colocação do tronco que já tinha sido previamente ensaiado para encaixar nas devidas condições. Como era colocado em cima da massa, convinha não andar com grandes movimentações com ele para que a argamassa não caísse e ficasse bem assente. Este tronco que estou a colocar agora é da outra parede. O seu assentamento também tinha sido ensaiado antes e daí a aparente facilidade com que é colocado. Mas a verdade é que antes de estar pronto a ir para o seu lugar, existiu todo um trabalho de preparação, como veremos na colocação de outros troncos mais para a frente. Para agravar as dificuldades inerentes a este trabalho, acontecia que muitas das concavidades ou encaixes que fazia nos troncos, talvez mesmo a maioria, não ficavam bem logo à primeira, sendo necessário corrigir a marcação, trabalhar de novo as concavidades e voltar a testar o encaixe dos troncos, porque alguns só à terceira ou quarta vez é que ficavam em condições de partir para a preparação dos troncos seguintes. Esse acréscimo de trabalho devia-se em grande parte ao facto de, como já disse antes, o meu estoque de madeira não ser da melhor qualidade. Muitos dos troncos eram tortos e isso dificultava muito o trabalho, pois, como já disse anteriormente, era necessário fazer-lhes duas faces mais ou menos direitas e para isso tinha que escolher a melhor posição dos paus, deixando a sua curvatura sempre para um dos lados da parede. Eu optei por deixar essas curvaturas sempre para o lado de fora.
Aqui está um exemplo de um encaixe que não ficou bem à primeira. Tive de rever a marcação e voltar a utilizar a motosserra. Este tronco é de eucalipto e por acaso até era um dos de melhor qualidade. Eu coloquei na parte mais baixa das paredes os troncos mais grossos e também os melhores em termos de duração, porque a parte inferior das paredes ficava mais sujeita ao apodrecimento devido às umidades. Quem pretender construir uma cabana será melhor precaver-se com um estoque de troncos direitos e de boa qualidade. Este tronco está pronto a ser colocado na parede depois do trabalho de preparação. Estes troncos de eucalipto eram direitos e praticamente não ficaram frestas entre eles. Mas mais tarde vi a reconhecer que deveria ter deixado pelo menos 1 centímetro de folga nas juntas, pois como se trata de uma cabana rústica não era possível nem muito desejável que ficassem encaixados sem necessidade de revestimento, porque isso retiraria da cabana alguma da sua beleza rústica. A folga de 1 centímetro faria com que a argamassa colocada nas juntas ficasse ligada dos dois lados da parede, ficando muito mais segura. Nesta altura a construção está numa fase já um pouco mais adiantada. Tal como na porta, coloquei também na janela 2 troncos serrados ao meio para servir de ombreiras e alinhar a parede. Perante esta imagem era difícil adivinhar a beleza rústica do desenho e aparência final da cabana. Na parede frontal estão troncos de árvores de 3 espécies diferentes: pinheiro, eucalipto e carvalho. As paredes estão a ficar altas e nesta altura estava a colocar um tronco pelo interior da cabana utilizando um escadote. A minha intenção, que era também um sonho já antigo, era construir uma cabana rústica de pequenas dimensões, mas de configuração idêntica à que os colonos construíam nas pradarias do oeste americano, introduzindo, no entanto, algumas inovações, como a colocação de isolamento e forro na cobertura. A colocação horizontal dos troncos, entrelaçados nas pontas, que é uma característica deste tipo de construções, é também uma garantia de segurança e praticamente não é preciso utilizar pregos. No entanto, e não querendo ser repetitivo, é muito trabalhoso fazer a preparação correta dos troncos e, no caso desta cabana, devido à irregularidade da madeira, isso ainda se tornava mais complicado. Por isso, com o trabalho que tinha a aparelhar as árvores e fazer os encaixes, demorava quase um dia para assentar 4 troncos. Agora estou a aprumar uma das paredes. Os topos dos troncos terão que ficar centrados uns com os outros e irão ser cortados mais tarde com um corte ligeiramente em arco, um efeito que irá salientar ainda mais a beleza rústica da cabana. Para isso é necessário que a parte do tronco que sai para fora tenha pelo menos 30 cm. Nesta foto estou a colocar o tronco que irá servir de padieira à porta e à janela, que, como é normal em construção, ficaram niveladas por cima. Este tronco foi devidamente preparado para que as partes galgadas fiquem por cima das aberturas da cabana. Foi a partir deste tronco que começou a empena, mas reconheço que seria bom assentar mais 1 ou 2 fiadas de troncos a toda a volta da cabana, mas eu não tinha mais madeira e o trabalho era cada vez mais difícil, pelo que decidi que já ficava bem assim. Afinal, era apenas uma cabana. Os troncos na horizontal, com os topos saindo para fora das paredes cerca de 20 cm, obrigam a diminuir o espaço interior e por isso, como já referi anteriormente, é necessário ter em conta esse facto na hora de traçar as árvores, porque, para além dos 20 a 30 cm que ficam de fora, também é preciso contar com a espessura das paredes, ou seja, com o diâmetro dos troncos, medida que não vai contar para o espaço interior. Muito do trabalho de preparação dos troncos foi feito com ferramentas manuais, tanto na regularização das faces dos troncos, como na abertura das concavidades para os encaixar uns nos outros. Para fazer as concavidades, usava uma serra de mão para cortar os troncos no local da concavidade previamente marcada e depois, com a ajuda de um martelo e de um pequeno machado, retirava o pedaço de madeira do tronco. Procedia assim para poupar combustível e também porque isso em alguns troncos tornava mais prático do que utilizar a motosserra. Claro que estes encaixes não ficavam perfeitos, mas depois de revestidos com argamassa, ficavam com um aspecto bastante aceitável. De resto, eu queria uma cabana de estilo rústico e nem tudo tinha de ser perfeito.